Uma dúvida. Fale um pouco sobre o sistema das lojas Illuminati. E se isso for separado das famílias? Qual é a relação entre as famílias reais e as lojas? O que vem primeiro? O que é criado? Qual é a origem? Claro, essa é a história. As famílias reais foram as primeiras a ter acesso a esse conhecimento. O que acontece? Como elas chegam a esse conhecimento? Elas obtêm esse conhecimento por meio de médiuns, que servem como canais. Então você conhece aquela pessoa que tem o dom de te dizer o que estão dizendo para ela? Almas desencarnadas que morreram, ou entidades de outras dimensões e assim por diante. Então, aquelas bruxas da época, ou canalizadores, começaram a transmitir mensagens de seres que estavam pedindo colaboração e diziam que, em troca, iriam dar muita informação para que eles pudessem avançar como civilização. Então, graças a isso, foi dado a eles o conhecimento de como realizar um ritual para canalizar o réptil ou, pelo menos, invocar um demônio, fosse Baal ou qualquer outro. Porque há muitos e às vezes não aparecem fisicamente, só se fazem ouvir e contam coisas, entende? Essas informações foram dadas para que pudessem se conectar, após recebê-las, para controlar essa grande população. A partir do medo, como sempre, fizeram torturar muitas coisas e assim mantinham a população submissa e obediente. Começaram a montar a estrutura das lojas, e os membros das famílias reais foram os primeiros a fazê-lo. Illuminati, e são os primeiros a assumir o controle e o poder, muito antes dos bancos de juros compostos, muito antes de tudo isso. Estamos falando de antes do Antigo Egito, estamos falando de antes da Babilônia, provavelmente na Atlântida e na Suméria. Não, desculpe, em Suméria, né? Na Atlântida e em Lemúria. Depois vem Babilônia e Suméria, e depois já vem o Egito, e assim por diante, sabe? A Atlântida existia onde hoje está o Oceano Atlântico, por isso mergulhadores encontram vestígios de civilizações ali. Antes do dilúvio, a água era mais baixa, e essas civilizações viviam em terra firme, onde ficava a Atlântida. O Oceano Atlântico recebeu esse nome porque, após o dilúvio, as cidades ficaram submersas e as pessoas se mudaram para outros lugares. E é assim, mas ali está a Atlântida e Lemúria? Ela existiu 100%, sim? Claro, que provas? Arizo? As cidades submersas. Existem cidades submersas. Claro, há um monte de vidros, com pirâmides e tudo mais, debaixo d'água e a muitos metros de profundidade. Então, todos esses vestígios de civilizações, inclusive construções e esculturas de pedra enormes e tudo mais, ficaram submersos quando aconteceu o dilúvio, que aparece em todas as civilizações. Tio. Isso é verdade, sabia? Isso tinha que ser verdade. Não sei por que foi, nem como as portas do céu se abriram ou o que foi. O aumento significativo do nível do mar é consenso geral. Vemos isso nas evidências de cidades submersas. Ninguém construiria debaixo d'água. É absurdo. É impossível? Então, ao analisar a história, percebe-se por que é chamado de Oceano Atlântico. Realmente, porque ali estavam os Atlantes. Era onde ficava a Atlântida. Lemúria é o homólogo do Japão. As ilhas japonesas são o ponto mais alto de Lemúria, que está totalmente submersa. Essas são as duas grandes civilizações iniciais. Foi aí que começou a comunicação com seres de outras dimensões que deram o conhecimento e começaram a manter, essas famílias reais, que lhes ensinaram já com a linhagem mais pura sobre o que é a endogamia, e assim para manter linhagens genéticas puras. Bem, e daí, o que acontece? Que as famílias reais, como tudo, como no exército e como em tudo, precisam de uma estrutura de pessoas que as ajudem. Cada família real monta sua loja. Japonesas, inglesas, todas as famílias reais, entende? Todas sabem canalizar os répteis, as famílias reais importantes do mundo. E então passam a criar lojas de nível inferior, como as que existem hoje. Sabe que uma é a Skull and Bones? Que uma é a Ordem de Malta? Que uma são os Cavaleiros da Sagrada? E daí? Sabe dos Templários? Existem milhares de lojas, algumas mais militares, outras como a Ordem do Banho, entende? Mas são lojas, são estruturas de lojas, de pessoas que se reúnem como grupo para compartilhar conhecimento, e são chamadas de lojas. Illuminati significa iluminado, ou seja, alguém que pode ver. Se você está em um quarto escuro, não vê, mas se acende uma luz, você enxerga. Quando você está iluminado, pode ver e compreender a natureza e a realidade. Ao falar de lojas Illuminati, não nos referimos àquelas da nota de dólar, os Illuminati da Baviera. É como dizer Real Madrid Clube de Futebol, mas não se referia a todos os clubes. É o do Real Madrid Clube de Futebol, mas colocam clube de futebol só por colocar, mas todos são clubes de futebol. As lojas Illuminati, maçons e Ordem de Malta são todas essas ordens. E na verdade, agora que você falou isso, se lembra da sociedade chamada Skull and Bones, a qual pertenciam John Kerry e Bush, não sei se você lembra.
Pois temos Tim Hassert, o jornalista que ousou perguntar para eles. Exato, irmão, justamente, eu estava vendo isso. E ele pergunta, como vocês podem ser rivais se os dois pertencem? Vocês pertencem a Skull and Bones desde pequenos? E os dois não negaram que fosse verdade. Esses vídeos foram essenciais e me ajudaram a perceber no início que as lojas eram reais. Quando via Bush hesitando e John Kerry dizendo que são tão secretas que não podemos falar sobre elas. Pois bem, aí temos a estrutura das lojas. E então, dependendo do nível das lojas, você tem um conhecimento da realidade. Aqui tivemos um caso muito famoso, com um político do nosso país que construiu um aeroporto sem aviões. Não vamos dizer mais nada? Eu tenho testemunhas que estiveram lá nesse ritual que ele celebrou, no qual então se matava uma criança cigana. Pois bem, pegavam uma criança da rua. Já quando pegam uma criança da rua, você já pensa... O ritual não é de nível muito alto, porque os de cima têm crianças, já não pegam da rua, e geralmente são cedidas pelos membros das lojas. Seus próprios filhos? Sim, se você pergunta sim seus filhos, pois é isso que realmente valoriza você ficar com a loja até o fim. Na verdade, temos um vídeo que é importante, eu mostrei em um dos meus vídeos sobre Tupac, no qual vemos quem foi presidente dos Estados Unidos, não o atual, mas o anterior, quando eu estive com Obama, que me condecorou. Durante uma coletiva, ele se aproxima das meninas e as toca, mesmo com os pais presentes e diante das câmeras. Biden, exato, Biden. Pois bem, eu tenho um vídeo, dá pra ouvir o áudio, e eu traduzi isso há muitos anos, antes dele se tornar presidente. No qual ele diz ao ouvido da menina de 13 anos que ela o deixa muito excitado e que, se ela quiser, ele dá um filme pra ela. Faz. Eles riem ao ouvir isso registrado pelas câmeras, então se você não entende das lojas, fala besteira. Como um pai ouve que dizem isso para sua filha e não bate? Um tapa ou um tiro ali na frente de todos, entende? Por quê? Porque eles são da loja. Entregar seus filhos mostra que você ficará com a loja até o fim, para que os membros mais elevados da loja façam o que quiserem. Até matam, né? Às vezes entregam para sacrifício. Por isso digo que o caso do político do nosso país era de baixo nível. Porque pegaram uma criança cigana daqui da Espanha, levaram para uma fazenda, colocaram todas as crianças ao redor em forma de 2 estrelas. Isso é simbologia dos satanistas? E assim... E obrigaram as crianças a verem como ele dava um tiro e matava a criança cigana bem no centro. Pra quê? Pra baixar o nível vibratório. Tanto com o medo das crianças vendo como matam um dos seus colegas e não podem fazer nada. Esse baixo nível vibratório se espalha pelas linhas lei. E é o que eu te digo, que nos faz ser muito mais submissos. E que muitas vezes não temos só coragem de expor o que acontece. Apesar de que você vai receber muitas críticas por ser tão veemente, entende? Então esse é o sistema das lojas. E existem desde aqueles que sacrificam humanos até os que sacrificam humanos para beber o sangue, que é o que falamos sobre o adrenocromo. E então isso é uma droga. Depois você coloca um bip sem erro e é uma droga. Então eles não bebem para rejuvenescer. O sangue humano é bebido porque dá um barato. Adrenalina já é suficiente. Tenho um colega que gostava muito de drogas, principalmente estimulantes como cocaína. E ele disse que quando experimentou a adrenalina, vi porque um amigo que trabalhava no hospital deu de presente para ele e ele aplicou na perna. Adrenalina, assim. Foram só 10 minutos, mas vi ele descontrolado e ele disse que nunca tinha ficado assim. A adrenalina bate, é uma loucura, e você faz a vítima sofrer. Com todo esse medo, se adiciona muita adrenalina, você bebe o sangue e isso te bate, como se você cheirasse 5 gramas de cocaína ou algo assim, sabe? É uma coisa absurda. E além disso, a adrenalina em contato com o ar se oxida em adrenocromo. E então isso funciona como um psicodélico. É como tomar cogumelos com psilocibina ou mescalina de cactos. Isso eleva sua consciência e permite conversar com entidades de outras dimensões encarnadas em diferentes frequências fora da Terra. E então ali começaram a ter comunicações com eles e eles dão diferentes lições de como podem nos controlar. Alguns sacrificam humanos só para diminuir nossa vibração, como fazia o político espanhol local. Eles não bebem sangue nem nada, só sabem que a população fica muito mais submissa. Se você celebra esses atos e diminui a vibração nas linhas, lei, certo. Depois temos os rituais de nível médio-alto, que sim, sacrificam as vítimas e bebem o sangue, porque é uma droga muito potente e que te leva a estados superiores de consciência
para se conectar e falar com seres de outras dimensões. E depois estão os rituais de nível máximo dos satanistas, que são os que canalizam os reptilianos da quarta dimensão. O humano não só bebe o sangue com adrenalina e adrenocromo, mas também. Além disso, eles chegam a um estado de êxtase, de uma vibração tão baixa que cedem seu corpo momentaneamente por uns 10 ou 20 minutos para o réptil, para que o réptil coma o humano que não está em sua dimensão. Eles vêm para se alimentar dos humanos e, em troca, oferecem ainda mais conhecimento sobre a natureza da realidade. Então temos todas essas hierarquias dos répteis, nas quais estão envolvidos sacrifícios humanos, e depois existem todas as lojas que sacrificam animais, que são os rituais mais porcaria. Tem aqueles que são lojas. Cara, como a loja de Lugo, que tinha 3 pessoas, cara, que são ramificações das lojas que recebem permissão. A grande loja da Espanha concede várias permissões para pequenas lojas subsidiárias, sabe? Para que haja 5 aqui, 10 ali, e simplesmente são como organizações de empresários que se ajudam entre si. Vendo papel higiênico, como você tem hotéis, compre comigo. E eles estão sempre se ajudando a impulsionar sua economia. Mas eles não fazem a menor ideia de todas as coisas obscuras que fazem os das lojas superiores, entende? Então, é um sistema amplo de lojas e hierárquico, certo? Exato. E em sistema piramidal, então, só os que estão no topo sabem o que querem saber. E as lojas se baseiam em um sistema de necessidade de informação. Sempre. Ou seja, só vão te permitir saber aquilo que você precisa saber para contribuir com a organização. O resto, eles não te dizem porcaria nenhuma. Isso é muito importante. É o Henrique, né? Porque eu conheço pessoas que já fizeram parte de alguma